Olá, pessoal. Então, eu vim aqui explicar um pouco alguns pontos da astrologia com que eu trabalho, transdimensional. O primeiro são duas leituras que eu faço, bem aprofundadas. Entretanto, depois da segunda leitura, há uma possibilidade de continuidade, né, de terapias e ferramentas para poder neutralizar os pontos tensos do mapa, né? Então, as quadraturas, as conjunções negativas, consideradas negativas, porque trazem conflito, é, as oposições, que podem ser neutralizadas como um ponto de equilíbrio, né? Então, se você tem duas possibilidades que se opõem, a melhor coisa não é eliminá-las, e sim criar um ponto de equilíbrio no meio, porque você não vai poder eliminar os dois pontos que estão marcados. Enfim, eu trabalho tanto com o que geralmente a astrologia ocidental trabalha, são as casas, esses aspectos, os signos, os planetas nos signos, planetas, né, fazendo os aspectos, os trânsitos, que é toda uma astrologia transpessoal, que todo mundo conhece, embora cada caso é um caso, eu não faço mapa de computador. Então, quando eu falo de computador, não é o cálculo, tá? É as interpretações que são mínimas e são genéricas para todo mundo, né? Porque, assim, se você tem um Sol em Virgem, e eu estou vendo ali que esse Sol em Virgem não está bem aspectado, não está numa casa propícia, né? Qual seria casas propícias? As casas onde falam da sua personalidade. Se ela está lá na casa 12, o Sol, ou na casa 11, essa sua natureza já vai estar um pouco mais obscurecida, né? O seu eu mesmo vai estar um pouco mais na sombra e você vai estar desenvolvendo muito mais uma personalidade. Essa personalidade vai aparecer mais, quer dizer, vai ser o seu ascendente, do que propriamente um Sol em Virgem. Então, tem muita gente que fala assim, eu não tenho características de Virgem. Elas estão subliminares, porque deve estar na casa 12, pode estar na casa 11, ou mesmo na casa 8, para superações. Então, não é o mesmo virginiano, certo? Outra questão que eu trabalho na parte transdimensional, que é chamada kármico, e eu não trabalho com o conceito de karma como destino, predestinação, e sim indicações para trabalho, para superação, para movimentação, para evolução, né? Então, é karma, é ação, é movimento, né? Indicações para você ir para algum lugar, né? E eu vou ajudar esse ir para esse lugar. Então, eu trabalho com os nódulos lunares também. O que são nódulos lunares, né? São pontos fixos no mapa, né? Com relação a cálculos que você faz da Lua em relação à Terra, e você vai ter 12 pontos, e esses 12 pontos, né, que vão estar indicando duas posições, né? E assim, não são somente 12 pontos, esses 12 pontos podem virar 24 pontos, dependendo de onde está a cabeça do dragão ou a cauda do dragão, porque eu tenho o eixo Libra e Áries, mas a cabeça pode estar em Libra ou a cabeça em Áries, e isso muda a configuração do nódulo, e vai depender de que casa você está, quer dizer, você não, no caso, o nódulo, né? Então, o nódulo pode estar com a cabeça em Áries, na casa 1, na casa 2, na casa 3. Então, esse nódulo vai estar circulando também pelo seu mapa. Então, vamos dizer, você quer conhecer um ponto essencial do seu karma nesse sentido, quer dizer, qual o seu desafio principal? Vamos dizer que você tem o karma da Fênix. O karma da Fênix é quando você tem o eixo touro e escorpião. A princípio, todo mundo poderia pensar superações, questões materiais. Só que não é exatamente assim. Dependendo da casa onde esse eixo está, pode não se relacionar necessariamente a uma. O fênix é aquela que vai até as cinzas, né? Consome tudo e renasce de novo. Então, seria um ciclo de renascimento dentro desta
vida. Renascimento em que área? Então, eu tenho que ver em que casa este eixo touro-escorpião está, né? E pode ser que a cabeça esteja em touro ou a cauda. Se for a cauda, tem alguma coisa relacionada a quê? A touro. O que que é touro? Touro não é só bens materiais, é o conforto, é uma questão de lassidão, de lentidão, de acomodamento, né? Então tem o lado, a cauda, né, vai enaltecer o lado mais negativo desse touro em que área? Em relacionamentos, o que que acontece? Eu sou daquela pessoa, né, o tipo da pessoa que vai se acomodar no primeiro relacionamento, vai empurrando com a barriga e os conflitos vão acontecendo porque a cabeça não vai estar aceitando, porque vai estar em escorpião no seu eu, se for relacionamento, né? Então vai ser a casa 1 e a casa 7, né? Então tá lá, a pessoa tem uma tendência àquela acomodação, a deixa passar, vou empurrando, afinal já estou nesse relacionamento, mas a cabeça tá ali inflamando, inflamando. Então, o que que vai acontecer? Essa pessoa vai somatizar, porque ela não está seguindo as indicações da superação, não está fazendo nada para conscientizar que ela trouxe de hábitos de outras vidas, essa acomodação, o não lutar por si mesmo. Então, para conhecer o seu karma, se você tiver um karma da Fênix, de morte e renascimento, em que área está e como utilizar isso positivamente, você tem que fazer um mapa transdimensional, porque aí eu vou te dizer exatamente em que lugar está, que você trouxe de vidas passadas de acomodação, de hábitos arraigados, que pode ser de preguiça, de compulsão, pode ser de bens materiais, guardando muito, eu vou te dizer a área que está e como superar. Porque o mais importante, eu trabalho com a astrologia transdimensional para o autoconhecimento da pessoa, a pessoa vai se conhecer, vai ver de frente quais são os desafios dela, o que ela trouxe de vidas passadas, não importa muito, o que as pessoas gostam muito de saber, eu morei no Egito, eu vivi no Egito, às vezes a encarnação do Egito foi a melhor, e não é que está ali criando um desafio para você. Pelo contrário, está trazendo benefício e você não está nem se dando conta, porque nós nos focamos na parte negativa. Então, as pessoas querem saber se foi alguém na Segunda Guerra, se sofreu algum tipo de coisa, ou se foi um ditador. Ah, eu matei alguém, né, Cristina? Ah, eu fui um assassino. Não, não, e também não interessa em que época. Se foi no século XVIII, se foi lá no século não sei das quantas. Ah, mas isso vai influenciar? Olha, não são as 3 últimas encarnações suas que estão ali no mapa. São as encarnações que você escolheu, junto com a orientação da hierarquia, pontos que nesta encarnação você acreditou, claro, por aconselhamento também, que você conseguiria superar junto com a experiência de crescimento e a experiência de atuação neste mundo também que você escolheu para fazer. Então, eu escolhi, vamos dizer, ser professora, ou não, ou ser professora, ser uma pessoa que lida com o ensino, é o meu desafio, porque em vidas passadas eu me omiti aqui e ali, mas não na vida passada, pode ser numa vida lá atrás. Eu posso acessar porque não existe, quando você sai desta realidade física, o tempo como a gente entende tão lá atrás, né? Como eu digo, a coisa parece que é até vertical, porque existe uma simultaneidade, você não percebe esse deslocamento, porque o tempo que a gente vive aqui na Terra é como se ele estivesse
esticado junto com o espaço e o movimento da Terra, que é lento em relação a uma outra realidade que é muito mais dinâmica. Daí que a gente pode ver coisas do futuro e coisas do passado, quando está fora do corpo, claro, salvo quando alguém mostra. Então, por que eu vejo um futuro? Parece um futuro distante, 2100, 2130, que eu até acessei há pouco tempo, eu vou trazer para vocês essas experiências em projeção astral, mas 2130 está aí na bica para essa, vamos dizer, essa consciência cósmica. Para nós, não. Eu não vou estar aqui. A princípio, eu, enquanto Cristina, porque até 2130 não dá, né? É mais 130 anos aí, contando 2000, não daria. Mas pode ser que eu esteja assim, que eu vá ver, sim, em outra configuração, como homem, como mulher ou não, ou como europeu, africano, indiano, sei lá, se ainda existir isso, a gente não sabe. Então, o futuro é um eterno vir a ser, e mesmo as previsões, elas se dão como uma visão, mas aqui vai ter muita transformação até você ter aquela visão, por isso que às vezes você não entende, você tenta traduzir para uma realidade aqui agora e não é possível. Mas a astrologia, ela consegue prever, por exemplo, até 10, 20 anos mais ou menos da sua vida, com precisão média. Vão ser sempre tendências, possibilidades. Então, eu consigo, com o mapa transdimensional, fazer essa movimentação, mas essencial aqui e agora, você vê qual é o seu karma. São pelo menos 12. Tem o karma da Fênix, tem o karma do amor, tem o karma da fé. E o que é o karma da fé? O karma da fé está ali, Virgem e Peixes. Tem o karma do amor, que é Áries e Libra. Como o karma da Fênix é o touro e o escorpião. Onde ele está? Em que lugar ele está? Como ele está? Porque também não é somente, o nódulo não fica sozinho. Às vezes ele está junto com uma lua, às vezes ele está junto com Saturno. Então, venha fazer o mapa transdimensional, descobrir né, dos teus pontos principais, teu desafio principal, que é essa configuração nodal, né? E aí eu vou te ajudar com terapia floral, com terapias de reprogramação, com meditações específicas, frequenciadas, com a frequência do teu mapa, que tem a frequência da harmonização, tem a frequência da ativação, e quando eu falo de frequência, eu falo de música em hertz e sons binaurais colocados por baixo da meditação que eu faço, exclusiva para você. Não pode passar para o outro, que não é a mesma coisa. Ah, mas ele também tem um nódulo em escorpião. O que é a cabeça, a cauda, em que casa, a mesma que a tua, igualzinho? Às vezes não. Quer dizer, na maior parte das vezes não. Ok? Então, mais uma vez eu explicando como que eu trabalho com essa astrologia transdimensional terapêutica para autoconhecimento e ativação e harmonização para superação, para o seu bem-estar, felicidade e liberdade no viver, ok? Eu espero você lá. O site está na bio.